que é a tradução do livro dos Espíritos. Só que eu não terminei de, claro, livro dos Espíritos, muita coisa eu aprendi aqui, naquele tinha sábado de manhã, que eu gosto de fazer aqui. Agora, toda vez que eu fiz aqui, às vezes eu fiquei a noite. A gente não precisa usar o... Eu acho que vamos dar um segmento que tem aí, naquele da segunda-feira. Abre aí, Fernando, vê se tá o celular.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Ela inicia por uma prece, vamos então nos preparar, buscar aquele recolhimento íntimo que mais nos ajuda, que mais nos aproxima da sintonia com aqueles benfeitores que trabalham e dirigem esta atividade nesta sociedade espírita. Rogar a eles a assistência para construirmos tudo que precisamos de fluidos, de energias para entender, para compreender o nosso tema de hoje, para que possamos aplicar nas nossas vidas, para superar provas, para construir o progresso desejado, que essa atmosfera seja de fluidos curadores, tonificadores, balsamizantes e revigorantes. Também da paciência, da tolerância, da compreensão, do entendimento, da resignação, do perdão, da lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Que estes fluidos possam tocar intimamente cada molécula de célula dos nossos corpos inteligentes, fluídicos e físicos, deixando-nos então receptivos à compreensão, ao entendimento de como aplicar nos nossos cotidianos. É assim, Jesus, que estamos reunidos, envia a todos aqueles que podem contribuir com os propósitos da noite. Pedimos licença e iniciamos então a atividade de hoje. Vamos falar do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O item que queremos abordar nesta noite é sobre a afabilidade e a doçura. Nós queremos falar de como é esta organização. Esta é uma atividade dialogada. Nós vamos mostrar um slide com um pequeno conteúdo deste item 6 desse capítulo 9. E em cima desse conteúdo, eu grifei algumas coisas e dali sairá perguntas para que possamos juntos construir, não é? Aquilo que precisamos para entendimento de como aplicar nas nossas vidas a afabilidade e a doçura. Então, coloquei aí esse slide com um pequeno conteúdo desse item 6, que fala: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Eu grifei essa frase aí para que daqui a gente possa tirar coisas, né? Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando está por detrás.
Então, nessa primeira frase que está grifada lá, né, no item, nesse início de item 6, está bem claro que a afabilidade e a doçura é o exercício da benevolência para com os semelhantes. Né? E a outra parte que grifei, que está aí embaixo, né, que nem sempre esse exercício ele está presente em nosso íntimo, que para agradar aqueles que estão no mundo com a gente, nós então colocamos uma máscara para isso. Mas estamos numa etapa de transição do plano de provas para a expiação, e nessa transição, o que realmente habita em nós, né? O que está presente no nosso campo mental? É realmente a benevolência para com o próximo, ou ainda usamos máscaras para driblar aquilo que o mundo exige de nós? Nós temos consciência que o mundo que queremos está presente em nosso íntimo, ou a gente acha que aquilo que está à nossa volta que é a realidade? Se queremos um mundo de regeneração e queremos viver nesse mundo, ele não tem que habitar inicialmente em nosso íntimo? E essa benevolência para com o próximo não está lá naquele entendimento que mais Jesus fazia, o que é a verdadeira caridade, né? Ele fala que a benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições e perdão das ofensas são o verdadeiro sentido da caridade. E a afabilidade e a doçura é um desses componentes da benevolência para com o próximo. Isso nós já construímos e está no nosso íntimo, ou isso ainda é fruto de muito exercício, de muita superação? Não é? O que realmente habita em nossos campos mentais? Aí a pergunta para que vocês possam contribuir com a nossa atividade de hoje. Se quiserem, podem olhar ali aquele item que está grifado no início desse slide, a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar. É com este exercício que nós vamos, então, construir a afabilidade e a doçura. Temos alguma pergunta aí, senhor Paulo? Algum comentário ou ainda não? Ainda não. Então vamos... a gente se interroga em cada dia o que mundo habita em nossos campos mentais? O que está presente na nossa mente, nas várias relações que temos no nosso cotidiano? Me parece que o que menos fazemos é nos interrogar sobre o que estamos pensando. A gente avalia no final de cada dia a qualidade dos nossos pensamentos? Não temos esse hábito. A gente deixa os automatismos tomar conta do nosso campo mental? O que acham desses comentários sobre o mundo que habita em nosso mundo interior, né? Em nosso campo mental? É o mundo de regeneração que nós conhecemos? Não, porque habita em nós ainda muito mais o instinto do que o sentimento. O senhor Paulo, aqui presente, né, na atividade presencial, está dizendo que os instintos ainda estão muito presentes em nosso íntimo. Mas a gente tem consciência desses instintos? A gente sabe que essa parte automática nos domina? Karina, somos muito influenciados pelo meio e pelo nosso instinto.
A Karina está dizendo que somos muito influenciados pelos meios e pelos instintos. Mas o que o meio faz com a gente, né? Porque lá na frase bem de baixo, o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando está por detrás. Não tem a ver com o mundo que nos influencia, que a Karina está colocando aí? E o Silvio também diz, Silvio dos Santos, impossível não ter consciência do que realmente somos, pois nosso egoísmo impede que sejamos pacientes nas relações, e aí somos rudes muitas vezes. Interessante esse comentário do senhor Silvio, né, que o egoísmo e o orgulho tomam conta de nós. Porque tem lá, o Kardec faz uma pergunta aos espíritos, qual é o maior entrave do progresso da humanidade, né? E os espíritos superiores vão responder a Kardec que o maior entrave do progresso é o egoísmo. Que curiosa essa situação, porque o egoísmo é quando a gente pensa só na gente, não é? Então, a benevolência para com o próximo, que é, ou melhor, a afabilidade e a doçura é o fruto da benevolência para com o próximo. Quando a gente está exercitando isso, a gente está deixando de ser egoísta. Concordam ou não? A Karina diz que é importante orar e vigiar. Ó, bem interessante o comentário da Karina, né? Importante orar e vigiar, né? Mas orar e vigiar o quê? Ou vigiar e orar o quê? Aí a Vânia diz o seguinte, que o nosso exterior reflete o que há no nosso interior. Ó, bem legal o comentário da Vânia, né? O nosso exterior reflete o nosso interior, né? Se reflete o interior, o exterior reflete o nosso interior, será que a gente sabe disso? Ou os outros é que notam isso? Realmente os outros. Fernanda quer falar. Fala, por favor, aí, Fernanda. Eu acho que os outros é que notam a gente, não, nem sempre a gente consegue se observar. A Fernanda está comentando que nem sempre a gente se dá conta e se observa, né? Que aquilo que a gente está produzindo externamente, o que temos internamente. Né? Como fazer isso? Como a gente fazer esse vigiar e orar, né, nos nossos cotidianos, nas nossas relações que temos, né? Porque isso está muito presente em família, está muito presente no trabalho, na ida e vinda para os nossos trabalhos e para casa. Podemos ter uma medida desse vigiar pelo tempo que nós nos disponibilizamos para nos analisar os nossos atos. Ó, o senhor Paulo está fazendo um comentário muito importante, né? A gente destina algum tempo para analisar os nossos atos? Nós fazemos uma leitura daquela forma que interagimos com o nosso próximo? Nem sempre, né? Os automatismos sempre estão presentes e dependendo da situação, é um filme de terror, não é mesmo? E quando somos pego em erro, o culpado foi o outro. Mais interessante ainda o comentário aqui do Paulo, né? A gente, quando olha que errou, a tendência é culpar sempre o próximo, né? A gente nunca se dá conta de que erramos. A gente acha sempre que o problema está no outro e não em nós. Que parte interessante essa de usar essas máscaras, não é? Que esse item 6 fala. Né? Quando a gente põe a máscara, a gente não está vendo o que está acontecendo ao nosso redor. Né? Está aparecendo ali muito presente o interior, né? Que a gente não se dá conta e ele está vindo para o exterior. A Vânia lembra que Santo Agostinho recomenda analisar-se todas as noites.
Legal esse comentário da Vânia, né? E legal também essa parte do Santo Agostinho, tá lá no Evangelho. Ao final do dia, sempre fazer uma análise do dia. Se houve um momento que deixamos de fazer todo o bem que precisava, se nós não cometemos nenhuma falta com o próximo, se verificar que a falta existiu, então no dia seguinte ir então e reparar. Comentário da Débora. Às vezes nos preocupamos com o que os outros pensam sobre nós e esquecemos de nos analisar. Esse comentário da Débora, que a gente olha muito mais o próximo do que a nós mesmos, né? É comum, porque a gente quer mostrar um verniz que não temos, né? E para que a gente possa construir esse mundo interior, não é através do exercício, não é através do amor e da caridade. Que acham desse exercício? E a Celiane diz que somos artífices em arrumar desculpas para os nossos erros. Muito legal o comentário da Celiane, né? Que é buscar sempre a origem no próximo, né? A gente nunca entende que o problema está na gente, é sempre está no outro. Isso é comum nos nossos cotidianos, né? E o comentário da Vânia aí que fazer o que Santo Agostinho recomenda, né? Isso, me ajudem aí, que capítulo está isso, né? O que o Santo Agostinho fala que ao final de cada dia deveríamos fazer uma avaliação dos nossos atos. E quando a gente vai para essa condição, fazer uma avaliação dos atos, a gente vai percorrer uma caminhada do dia e vai ver aquelas relações que a gente teve do dia e sempre vai aparecer, não é, se nós praticamos todo o bem que podíamos. Na questão 919 do Livro dos Espíritos? A questão 909. Fabiano, aqui presente na atividade presencial, está nos informando que a questão 909 do Livro dos Espíritos. Hã? 19. Questão 19? 919. Ah, tá. Desculpa, Fabiano, não tinha entendido. A questão 919 do Livro dos Espíritos é que o Santo Agostinho, né, recomenda que façamos a análise ao final de cada dia. Mas voltamos aqui, né? Como nós devemos retirar do nosso íntimo, né, essa parte automática, porque se vivemos uma parte automática, não nos damos conta que precisamos viver uma parte espiritual. E quando estamos encarnados, a gente precisa viver também essa parte espiritual. Essa parte espiritual, que é o verdadeiro mundo da gente, né? Lá a verdadeira casa, ela faz parte do nosso cotidiano. E quando a gente está nesse exercício, né, a gente então está produzindo o progresso que é preciso. Como fazer isso nessas relações dos nossos cotidianos? Tem um comentário da Regina. Ela diz assim: temos que nos conhecer primeiro, para depois fazer reflexões sobre as nossas atitudes. Legal, a Jane está trazendo um comentário da Regina que ela fala que nós precisamos nos conhecer primeiro. A gente faz isso? A gente se conhece? Fala, Fabiano. Esse processo de reflexão diz que é inerente ao ser humano que ele se aceita, o sentimento de pertencimento. Isso é um dos motivos para a gente mentir para a gente mesmo. Fabiano está trazendo uma situação bem interessante, né? Que a gente tem ainda aquele sentimento de ser aceito. Isto é, né? Nós mentimos para nós mesmos para atender às necessidades que vêm do meio. Mais alguma pergunta aí, Jane? Não. Então vamos seguindo aqui, né, para essa levantar conteúdos para mais os comentários, né? Tá lá. A menor contrariedade já nos tira do equilíbrio.
A menor contrariedade vai sempre mostrar o que nós somos. Se nós somos aquele ser que vai entender o próximo, vai aparecer nessa menor contrariedade. Agora, se às vezes a gente começa então a esbravejar, a agredir, né? Porque nós agredimos isso fisicamente e também agredimos mentalmente. Qual é o pior? Agredir fisicamente ou mentalmente? Porque fisicamente a pessoa vai ver que eu vou agredi-la, né? Ela pode se defender. Mas e mentalmente a gente consegue perceber que está sendo agredido? Talvez não seja pior, porque se a pessoa não está na defesa, ela não consegue ver as agressões que mentalmente a gente está fazendo. Como lida com isso? Manifestem-se aí a respeito, né, de como a gente ocupa o nosso campo mental na agressão ao próximo, porque às vezes fazemos filmes de terror na nossa mente, brigando, né, nós brigamos com aqueles que fizeram alguma contrariedade para a gente e isso não acaba naquele momento. Isso às vezes vai dias, meses, não é? Que é uma das coisas piores que a gente faz é quando a gente está produzindo essa agressão mental, porque ela vai prejudicar a nós mesmos e vai prejudicar o próximo. O que acham disso? Como lidar com as contrariedades sem lutar mentalmente? Acho que o grande prejudicado somos nós. Porque se o próximo não estiver na nossa vibração, não vai acontecer nada, não. Ele não vai ser atingido. Legal o comentário da Jane. Ela diz que o maior prejudicado nessas realidades que vivemos, né, com esses filmes de terror na nossa mente, é nós mesmos. Por quê? Porque vamos receber a descarga nociva, verdadeiros ácidos destruindo o corpo, que são resultados deste exercício, né, mental. E aí o próximo, quando não está sintonizado, não acontece nada com ele. Curiosa essa parte, a gente sabe disso, Fernanda. E como é que a gente ainda deixa passar? Não é? Como é que a gente exercita ainda? É possível tirar da nossa mente isso ou não? Se der conta, sim. Às Mas vezes, a pessoa não se dá conta. às vezes a gente não se dá conta, né? Que aquele filme está em andamento. Né? A Vânia está se comentando, ela diz assim, ó, dias e meses nos envenenando e mandando essas energias para o nosso próximo. Nos envenenando. Né? Legal o comentário da Vânia, né? Dias e meses nos envenenando, né? E também envenenando a atmosfera da onde a gente vive, né? Porque não é só para a gente, né? Na atmosfera, no ambiente doméstico, no ambiente do trabalho, na ida e vinda para o trabalho, no cotidiano de um modo geral, né? Dentro do coletivo. E nós nos alimentando dessas energias. A Celiane também faz um comentário disso. Sempre somos os primeiros a ser agredidos por nós mesmos. Sim, legal o comentário da Celiane, que o primeiro prejudicado é a gente. Se o primeiro prejudicado é a gente, por que a gente ainda está nessa etapa e a gente já não construiu a benevolência para com o próximo, que é a afabilidade e a doçura, né? Fruto da benevolência com o próximo. É bem fácil ter a afabilidade e a doçura com o próximo? O que precisa para fazer a afabilidade e a doçura? Se ele for favorável, sim. Agora, se for alguém desfavorável a nós, não. O senhor Paulo Salerno diz que aqueles que são favoráveis a gente é fácil fazer. Aqueles que nos tiram e que exercitam alguma contrariedade não é fácil. Né? E é nesse ponto que cada um de nós precisa se aplicar. E aí ele comenta Ser afável e dócil com aqueles que não são conosco. exatamente que é
Ele está comentando que a afabilidade e a doçura tem que ser exercitada exatamente naqueles que não são dóceis com a gente, para que possamos ter esses fatores de fixação, né, no nosso campo mental. Esses que não são dóceis com a gente, é bom uma tática, é a gente tentar ver a história deles. Por que eles agem dessa forma? O que aconteceu na vida deles para eles agirem dessa forma? A Jane está trazendo no comentário dela uma condição bem legal para a gente exercitar a afabilidade e a doçura, né? Ela diz que a gente tem que fazer uma leitura daqueles que não são dóceis com a gente, verificar a história, por que aquela pessoa está naquele estado, né? E aí a gente vai poder entender e então poder exercitar. E também entender que descobrir qual é a parcela de responsabilidade nossa para que eles não sejam afáveis e dóceis conosco. Interessante também o comentário do Paulo. A gente tem que descobrir por que esses irmãos não são dóceis com a gente e qual a parcela de culpa que a gente tem nisso, né? Fabiano quer falar. Coisas que eu já ouvi sobre o ser humano. A questão dominante ainda é a questão do território e do poder. O ser humano é um animal. Fabiano está trazendo uma condição bem interessante e curiosa, né? Que nós somos como fôssemos como animais, né? Nós delimitamos o nosso território. Território e poder ainda disso move o ser humano. Território e poder, né? Porque assim, quando essas pessoas invadem nossos territórios, a gente se coloca na defesa, né? A Débora faz um comentário, ela diz assim, ó, sempre escutei do meu amigo Luiz, quando você sentir que o pensamento é ruim, podemos cortar. Então, podemos sim não continuar com pensamentos ruins. Legal, Débora. Teu amigo Luiz, né? Ele te falou que quando o pensamento é ruim, corta logo. Bem interessante, né? Porque a gente faz essa avaliação, né? A gente sabe o que é ruim e o que é bom em nosso campo mental. E como corta? Ó, a Fernanda tá agora trazendo, tá, mas como é que eu corto esse pensamento? Como é que eu tiro da mente? Aí, uma outra questão. O que é ruim e o que é bom para ti? E o Paulo levanta mais outra questão, o que é bom e o que é ruim, porque às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro, né? Então, como a gente avalia isso? Como a gente chega a essa conclusão? Como é que lidamos com o que é ruim e o que é bom no nosso campo mental? Inclusive, às vezes, o que é bom para a gente está ferindo interesses de outros. Né? Ó, o Fabiano está comentando também, porque às vezes o que é bom para a gente é interesses de outros. Está ferindo. Desculpa, está ferindo os interesses de outro, né? Então, assim, na verdade, a gente tem que entender que eu sempre tenho que olhar o que é bom para o meu próximo, né? Não é o que Jesus ensina para a gente? O Silvio está dizendo que devemos dar ao outro o direito de ser o que são, porque o problema de evolução é individual. É um compromisso de cada um. Um compromisso de cada um. O senhor Silvio faz um comentário bem interessante, que é respeito, né? Respeitar o nível de evolutivo de cada um, né? E então, respeitando esse nível de evolutivo, fazer o que vai atender às necessidades desse irmão. Isso não está Jesus, isso não volta para Jesus quando ele diz: o que tu quer que eu te faça? E Celiane concorda que a teoria é fácil, mas a prática é bem diferente. Então, Mas estamos tentando pôr em prática. Tentativa é válida, é o início do caminho, né? exatamente. Exatamente, Celiane. É através desses passos que nós chegaremos lá. Exatamente. Não é através do exercício que vamos construir a nossa caminhada evolutiva, né? Nada cai pronto, né? É preciso exercitar. E não é nas provas que nós vamos nos fortalecer como estrutura espiritual. Para cortar esses pensamentos seria a oração? Ó, a Fernanda está trazendo aí já um mecanismo para nós cortarmos os pensamentos ruins, né? A prece, né?
A prece nos tira daquele campo mental quando nós executamos uma prece. Estamos em sintonia com o quê? Com o Criador. E em sintonia com o Criador, nós tiramos aquele campo mental que está nos causando transtorno. Mas tem um instrumento mais poderoso que a prece. O senhor Paulo Salerno está dizendo que tem um instrumento mais poderoso que a prece. Fazer o bem ao outro, caridade. Fazer o bem ao próximo, a caridade. E é uma prece. Que é uma prece. A Jane auxilia ali dizendo que é uma prece. E semelhante à escola, muitos de nós estão recém recebendo a lição para depois fazer a prova. Né? O Fabiano faz um comentário bem interessante, né? Que é como se fosse uma escola. Nós estamos recebendo conhecimento para produzir a prova. Né? Posteriormente é que vamos fazer a prova. Talvez o que tu já sabe, eu estou recém recebendo a lição. Ele acrescenta, né, que às vezes o que eu sei, o outro está recém recebendo a lição. Estamos no final aí, senhor Paulo? Estamos. Então, vamos preparar a nossa finalização. Nessa nossa finalização desta atividade, ela vai contar com 2 etapas. Primeira etapa, nós vamos fazer uma irradiação àqueles nossos irmãos que saíram da encarnação pelo suicídio e, posteriormente, vamos fazer uma prece, então, para atender àqueles que estão sintonizados com fluidos e energias, que será o passe e também a magnetização das águas. Então, vamos buscar novamente aquela condição, aquele equilíbrio que mais nos ajuda a produzir essas energias e fluidos que vão contemplar as necessidades desses nossos irmãos suicidas. Ajuda, Jesus, aqueles suicidas conscientes, inconscientes também do ato suicida, aqueles que já planejam o suicídio, aqueles suicidas que estão encarnados, precisando comprovar a completude das suas encarnações e que as provas desses nossos irmãos podem causar desequilíbrio e então alguns recorreram ao suicídio, conscientes e inconscientes, outros já planejam, por vários motivos, querido Pai, que nos compete agora fazer nenhuma crítica. Dai a esses nossos queridos irmãos a força que precisam para reconstruírem as suas caminhadas evolutivas. Que nesta força apareça a compreensão e o entendimento de como sair destas etapas de desequilíbrio, ajuda-os a enxergar um caminho que é possível e que está iluminado pela resignação, pelo perdão, pelo amor que tu, querido Pai, nos dedica, não nos abandona um só momento e, vestidos destes desequilíbrios, acabamos então não enxergando essa luz que está presente, nos conduzindo o caminho para o nosso Pai. Que os teus benfeitores, querido Pai, possam vir em auxílio, construindo a atmosfera que é necessária para envolver esses nossos irmãos que, ora, estão nesta etapa de provas, passando por grandes desequilíbrios, por grandes provações. Cuida para que todos possam ser assistidos
e ajuda-os a construírem novamente aquele momento de equilíbrio, aquele momento de lucidez, de inteligência, para produzirem tudo o que é preciso para os seus progressos morais, espirituais e intelectuais. Concluímos então essa pequena irradiação, vamos então para o passe. Solicitamos a todos aqueles que querem magnetizar suas águas, que coloquem à disposição, pois esses benfeitores que dirigem esse trabalho no plano espiritual estão sintonizados com todos aqueles que estão nesta atividade, presenciais e também à distância. Rogar que possam estas águas ter todos aqueles componentes que é preciso para atender às necessidades de todos aqueles aqui sintonizados. Que o amor, que a paz, que o entendimento, que a compreensão, que a afabilidade, que a doçura, que a resignação, o perdão, a abnegação, o devotamento, a indulgência, a lei de justiça e amor e caridade possam ser componentes destas assistências fluídicas, energéticas e daqueles componentes que irão compor a magnetização dessas águas. Assim, então, pedimos licença a todos aqueles nossos trabalhadores e dirigentes desta atividade e finalizamos a atividade de hoje.